TRT de São Paulo, da capital. Mais um edital na praça. Se 2017 foi o ano dos tribunais, eu não sei o que 2018 está sendo, só sai tribunal, é prova pra caramba. Nesse vídeo aqui eu vou analisar o edital e principalmente vou dar dicas de como estudar para essa prova, baseado nesse edital, pensando com estratégia, agindo com inteligência no seu estudo. A maioria das pessoas não estudou com muita antecedência, está correndo atrás do prejuízo agora. Então as dicas serão com relação às matérias, quais as mais importantes, quais estudar, de que forma fazer o seu planejamento de estudo. Tudo isso que eu vou falar aqui vai ser uma análise bastante detalhada, está contida no meu e-book, está aparecendo aqui na tela, eu vou falar mais sobre ele no final. Por enquanto, aproveita as informações e vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar tanto para analista administrativo quanto para técnico administrativo. As duas provas são muito semelhantes, na verdade a gente tem só duas matérias exclusivas de técnico, duas matérias exclusivas de analista. Todas as outras são as mesmas ou são muito parecidas. Os dois editais no resto são virtualmente iguais. Começando pela prova de técnico, a gente vai ter 20 questões de peso 1 da prova de conhecimentos gerais, 40 questões peso 3 na prova de conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos gerais tem português, informática, matemática e raciocínio lógico, direito das pessoas com deficiência e ética. E isso vale para os dois cargos. Para a prova de técnico, na prova de conhecimentos específicos, a gente vai ter constitucional e administrativo, né? Romeu e Julieta, você está cansado de estudar. Direito do trabalho, direito processual do trabalho e gestão pública. Processo do trabalho e gestão pública são matérias exclusivas de técnico, não vão cair para analista. Na prova de analista, a gente vai ter também constitucional, administrativo e direito do trabalho, porém, vamos ter administração pública e gestão de pessoas. No caso da prova de técnico, a prova objetiva vai valer em torno de 140 pontos, enquanto a redação vai valer 100 pontos. Sim, nós temos uma redação. 140 pontos na objetiva, 100 pontos na redação. Na prova de analista são 150 pontos, nós temos 10 questões a mais, são 150 pontos para a prova objetiva e 100 pontos também para a redação. A redação tem um peso gigantesco nessas provas, é muito importante que você treine desde agora. Pelo menos uma redação por mês daqui até a prova. Diogo, como? O que eu faço? Hoje em dia é moleza você conseguir um professor particular de português para corrigir a sua redação. Ele deve conhecer a estrutura de uma redação para concursos, contrata, combina com ele de que forma você vai enviar, se vai ser manuscrito, escaneado, se vai ser digitado no computador ou das duas formas. Combina com ele e pelo menos uma vez por semana faça uma redação e veja o feedback dele. A estrutura é muito importante. Coesão, coerência, introdução, desenvolvimento, conclusão, os conectivos, tudo isso é muito importante e normalmente basta você praticar. Você vai ver também que você tentar utilizar expressões rebuscadas, coisas eruditas, só vai te levar a cometer erros e você vai perder pontos a cada erro. Normalmente você começa com a pontuação quase máxima e vai perdendo pontos à medida que erra. Então, não utilize expressões que você não conhece, que você não domina, muita atenção à conjugação, não cometa deslizes, ok? Na minha prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2009, eu estudei pouco tempo, eu estudei só 9 meses, e eu me lembro que na parte de conteúdo eu tirei uma nota razoável, foi 78 de 100, mas na parte de português e estrutura eu tirei 99 de 100. Eu cometi 3 errinhos escrevendo um dia inteiro. Eu estava muito focado em escrever de uma forma simples, porém muito eficiente. Conforme eu tinha falado anteriormente, para a prova de técnico você vai ter direito processual do trabalho e gestão pública, enquanto para a prova de analista você vai ter gestão de pessoas e administração pública. Ou seja, se você vai estudar para as duas, você vai ter, para as duas provas, entre os dois cargos, você vai ter 2 matériazinhas a mais e vai ter que saber dividir o seu tempo entre elas. Não tem nada de absurdo, se você já vinha estudando para o TRT, essas 4 matérias fazem sentido, são cobradas em algumas provas, pode ser que você já tenha tido contato com elas. Caso contrário, é hora de dar uma carga horária maior para essas matérias. Elas fazem parte da prova de conhecimentos específicos, que tem peso 3 e são 40 questões. São 40 questões da prova de conhecimentos específicos, é muita questão dividida por poucas matérias. Em torno de 5 matérias aí, dividindo esses 40 pontos, é muita coisa. A última prova do TRT São Paulo Capital foi em 2014, prova elaborada pela FCC também. É importante você levar em consideração como foi a distribuição de questões na última prova. A prova de conhecimentos básicos, com suas 30 questões, teve 20 questões de português, 10 de raciocínio lógico, ou seja, português tem um peso muito grande. Claro que na prova de conhecimentos específicos, cada questão tem peso 3, elas valem muito mais. E todas as matérias tiveram uma distribuição mais ou menos uniforme. Então,
A prova de técnico, baseado na última prova, você não tem uma distribuição dizendo essa matéria aqui é muito mais importante do que as outras. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que se você tem duas matérias, uma delas tem 4 aulas e a outra tem 15, as duas provavelmente vão te dar a mesma quantidade de pontos. Então, por favor, não deixe de ler a matéria que tem 4 aulas, porque você vai conseguir tirar tantos pontos ali quanto vai tirar ao ler a matéria de 15 aulas. Na prova de analista, as duas matérias com a maior quantidade de questões foram português, com 15, e AFO, orçamento público. A AFO é a Administração Financeira e Orçamentária, que também é sinônimo de orçamento público muitas vezes. AFO teve 7 questões. Todas as outras tiveram uma quantidade mais ou menos parecida de questões, em torno de 5 ou 6. As outras matérias não tiveram um peso diferente, mais para 5 do que para 6. Significa que espera-se que elas tenham um peso parecido também nessa próxima prova. Como eu disse, para a prova de técnico, não tem como você dizer essa matéria aqui é mais importante, vai porque vai ter mais questões nela. Normalmente isso acontece com o direito do trabalho. O direito do trabalho costuma ser a matéria que tem mais questões, mas não foi o caso na prova passada do TRT São Paulo Capital, de 2014. A gente está falando de um estudo pós-edital. Significa que você estava fazendo revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, legal, hora de parar. Com certeza você não está com tempo sobrando, ficar fazendo essas duas revisões vai significar que você vai andar muito devagar e não vai conseguir ler tudo. E esse é o seu objetivo primário, é ler tudo, ler a matéria inteira. É fundamental você ler todas as matérias até o dia da prova para chegar lá com alguma chance de passar. Não adianta ficar craque em metade das matérias, metade das aulas, isso não vai te levar à aprovação, infelizmente. Claro, dá para utilizar algumas estratégias. Se tem alguma matéria que costuma ter uma relevância menor, ou então é uma matéria com custo-benefício ruim, porque ela é muito grande, mas são poucas questões normalmente em provas do TRT e tal, você pode lançar a mão de alguma outra forma de estudar. Eu tenho 2 sugestões para você. A primeira é estudar ela via questões. Vai ser doloroso, você vai fazer, sei lá, toda a bateria de questões do final do PDF, vai errar um bocado de questões, porque você não leu a aula, não tem problema, vê quais que você errou, dá uma lida na teoria, uma revisada só nesses pontos que você errou, aprende aquilo ali e segue adiante. Faz as questões da próxima aula, corrige, vê o que você está errando. Isso se chama estudar via questões, sem ler a teoria antes. É uma forma, mas você tem que ser bastante científico nisso aí. Anota bem quais são as questões que você está errando, dá essa revisada na teoria e volta nessas questões que você errou no futuro. Pelo menos essas. Se você puder fazer todas de novo, legal, faça todas, 2, 3, se precisar 4 vezes. Sim, dê uma passada geral em todas as questões de fim de aula, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Se não estiver dando tempo, pelo menos refaz as que você está errando. Marca bem essas questões, refaz. Marca no material se for necessário, grifa ali aqueles pontos que você está errando para você dar uma revisada também na véspera da prova. Lei seca. Lei seca é importante de ler pós-edital. Se você tiver apertado de tempo, é mais interessante que você consiga ler a teoria do que ficar relendo lei seca. A não ser que você possa substituir. Em vez de pegar um curso teórico de direito das pessoas com deficiência, eu vou ler direto na lei seca. É uma possibilidade. Ética, a mesma coisa, são algumas leis. Código de ética normalmente é uma coisa bastante tranquila, então você pode pegar e ler direto na lei. Agora você lê a teoria inteira para depois ler a lei seca inteira, aí é melhor você fazer questões. Se tiver apertado de tempo, faça questões. E fica aqui um recado com relação a isso. Questões é a coisa mais importante que você pode fazer pós-edital. Questões. Está na dúvida de como revisar? Faça questões. Está na dúvida do que fazer? Faça questões. Acordou com dor de barriga? Faça questões. É o que tem de mais importante. 2, 3, 4 vezes às vezes as questões, ou então assina um site tipo Tec Concursos, faça dezenas, centenas, milhares de questões. Foi assim que eu estudei na reta final para conseguir ser aprovado para auditor da Receita Federal. A segunda forma, além de estudar via questões, é pegar, por exemplo, o passo estratégico do Estratégia Concursos. É um material que eu conheço, acho muito bom. Os professores fazem uma análise estatística de cada matéria, do que é mais cobrado nelas e explicam esses pontos mais cobrados. Sensacional! Você vai estar estudando uma matéria de uma forma não completa, porém focado em obter pontos. Isso aí pode fazer toda a diferença. Se você quiser todas essas informações que eu falei aqui nesse vídeo por escrito, mais ciclos de estudo, mostrando como que eu dividiria a carga horária entre as matérias, como que eu faria um planejamento e como fazer um planejamento pós-edital. Eu tenho tudo isso nesse book que está aparecendo aqui na tela. Visita meu site, clica no link, clica no izinho aqui no alto ou então no link na descrição desse vídeo, dá uma olhada. Está sendo
sensacional, os e-books estão fazendo bastante sucesso, o pessoal está gostando, estou conseguindo ajudar muitas pessoas, os feedbacks são muito bons. Entra lá, clica nesse link, entra no meu site, confere. Muito obrigado e até a próxima.